Sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa TV Araxá Educa. Bem-vindo, EJA, bem-vindo, alunos da EJA, bem-vindo, família, bem-vindas, famílias. Hoje, a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Dayana. Nós vamos continuar trabalhando aí com as linguagens, né? E hoje nós vamos para o sentido da linguagem. Mas antes, vamos retomar o que foi visto aí nas aulas anteriores. Nós vimos aí a linguagem formal, que é a linguagem padrão, é adequada aí nos contextos que exigem a linguagem padrão, né? Clareza, objetividade. E nós vimos também sobre a linguagem informal, né? Que é quando utilizamos a linguagem coloquial, que é a linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, com amigos e família, enfim. E ainda aí, no sentido da linguagem, eu trouxe aqui uma tirinha para a leitura nossa de cada dia. Vamos ver o diálogo. Qual o sentido da vida? Por que estou aqui? Ele está todo pensativo, né? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Seria essa mesma a pergunta que ele gostaria de fazer? Sendo que antes ele começou qual é o sentido da vida e logo em seguida veio uma outra pergunta de reflexão. E ele recebe essa resposta. Vamos ver, comparando os sentidos, né? Não o sentido da vida, claro. Eu trouxe aqui dois enunciados, duas frases, né? Que têm expressões iguais. Vamos ver os sentidos. Os donos soltaram os cachorros para que eles pudessem passear na fazenda. E a outra, eles soltaram os cachorros quando perceberam que foram enganados. Percebam aí, soltaram os cachorros. A mesma expressão em enunciados diferentes, com sentido diferente. Essa primeira expressão aqui tem o mesmo sentido da segunda? Os donos soltaram os cachorros para que eles pudessem passear na fazenda. Já no outro, eles soltaram os cachorros quando perceberam que foram enganados. Percebam que o sentido da primeira frase, essa expressão está no seu real sentido, concordam? E já na segunda, a expressão soltaram os cachorros quer dizer que eles estavam bravos, né? Que não estavam contentes quando perceberam que foram enganados. Percebam aí a diferença da mesma expressão em enunciados, em contextos diferentes. A nossa linguagem, né, como a gente conversa, a linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relação humanas. Ou seja, a linguagem é o nosso instrumento principal. É com a linguagem que conversamos, que mandamos mensagem, não é verdade? Tanto na escrita quanto na oralidade. Vamos ver. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, a fala, seja na forma escrita, né, quando mandamos mensagens ou quando escrevemos um texto, uma redação, né? Recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos. Lembram ali nos enunciados anteriores que mostrei? Nós temos expressões iguais que vão trazer sentidos diferentes, dependendo do contexto. Nós utilizamos aí a denotação e a conotação.
E o que são isso? O que são esses sentidos? O que é o sentido denotativo e o que é o sentido conotativo? O sentido denotativo, vamos começar por ele. A denotação, que é o sentido literal da palavra, expressão ou enunciado. Ou seja, o sentido literal é aquilo que realmente quero dizer, o que realmente é verdadeiro, né? Sem uma expressão figurada. Olha lá, a mesma frase. Os donos soltaram os cachorros para que eles pudessem passear na fazenda. Ou seja, não soltaram os cachorros no sentido de estar bravos, né, por ter sido enganados, mas soltaram os cachorros para que os cachorros pudessem passear pela fazenda. E já na conotação, né, nós utilizamos aí o sentido figurado da palavra, né, expressão ou enunciado. Veja aqui o exemplo que eu trouxe, né, um garotinho engolindo sapo. Ele engolia cada sapo no trabalho. O que é engolir sapo? Eu engulo sapo, mas eu não como sapo, é verdade? Então, nós usamos isso no sentido figurado. Esse sentido nós chamamos de sentido conotativo. Vamos ver mais definições sobre denotação e conotação. O sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso da reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédio, entre outros. Vejam, então, que em vários gêneros textuais, nós utilizaremos aí a denotação, ou seja, o sentido denotativo, o sentido literal das palavras, sem utilizar figuras, certo? Já na conotação, na linguagem conotativa, aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores ou ouvintes. Ou seja, a linguagem conotativa, né, ela não vai trazer uma linguagem padronizada, né? Ela vai trazer uma linguagem com sentido figurado, onde nós temos maior liberdade de nos expressar, seja na escrita ou na oralidade. Vamos exercitar. Eu trouxe aqui a figura de um coração, representando a denotação, e quando formamos o coração com as mãos, representando a conotação. Como ficariam frases utilizando a palavra Como ficariam frases utilizando a palavra coração no sentido denotativo e no sentido conotativo? Como você construiria uma frase com cada uma dessas palavras? Eu trouxe aqui os exemplos. Para a denotação, eu trouxe o exemplo. O coração é o órgão responsável por fazer o sangue circular pelo corpo. Vejam bem, a palavra coração aparece aqui nesse primeiro enunciado no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal da palavra. Já na segunda expressão, eu trouxe: meu coração sofre com sua partida. Ou seja, a palavra coração nessa frase vai aparecer no sentido conotativo da palavra. Mais um exercício. Assinale a alternativa correta referente à denotação e conotação
das frases abaixo. No primeiro item temos: lemos o futuro no passado dos políticos. É possível mesmo ler o futuro no passado dos políticos? De todos os políticos? O item 2. A polícia capturou 2 detentos que haviam fugido da penitenciária do Rio de Janeiro. A letra A diz que o item 1 tem sentido denotativo e o item 2 tem sentido conotativo. Onde nós temos sentido conotativo no item 2? Seguindo, letra B. O item 1 com sentido conotativo e o item 2 sentido denotativo. Na letra C, temos então item 1 sentido denotativo e item 2 sentido denotativo também. E na letra D, nenhuma das alternativas. Vejam bem, a número 1 nós temos uma linguagem conotativa. E a número 2, a linguagem no sentido denotativo, ou seja, em seu sentido real, certo? Então, a resposta correta para o nosso exercício é a letra B. Essa foi a nossa aula de hoje. Trago os créditos das imagens que utilizamos. Bons estudos para todos vocês e até a próxima!